Olá, Dev! Tudo certo contigo? Eu espero que esteja tudo certo desse lado aí. Dev, nessa aula aqui a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso protótipo com Figma. Bom, o que a gente vai fazer nessa aula aqui? Hoje a gente vai começar, melhor dizendo, né, criar a tela de detalhes de curso. Nas aulas anteriores, se tu lembrar bem, a gente já criou a tela de página inicial e a tela de listagem de cursos, né, que foi aquela grid ali que a gente desenvolveu. Nessa aula aqui, então, a gente vai começar a criar a tela de cursos. Eu tenho um layout já, uma estrutura mais ou menos pronta, que eu quero mostrar para vocês como é que vai ficar essa tela. Tenho certeza que vai ficar muito massa, tu vai curtir bastante. Então, Dev, se tu tá curtindo esse curso aqui, se isso aqui tá te ajudando de alguma forma a tu produzir melhores protótipos, a tu documentar os teus projetos melhores, dá um like nesse vídeo aqui, comenta aqui embaixo se o curso tá te ajudando, se isso aqui tá sendo bacana pra ti, tá ok? Isso aí serve de balizamento pra mim, saber se eu continuo produzindo conteúdos como esse, ou então eu, enfim, faço outro tipo de conteúdo. Eu sempre peço isso e hoje não vai ser diferente. Dá um like e não se esquece, tá? Se inscreve no canal para tu não perder os próximos vídeos aqui do canal. Tem bastante coisa chegando aqui, então conto com a tua presença, beleza? Bora ali pro curso então, que tem bastante coisa pra gente fazer aqui e eu tenho quase certeza que a gente não vai conseguir finalizar tudo em apenas uma aula. A gente vai precisar levar mais aulas para fazer essa tela, mas vai ficar bem massa. Deve, a gente já tá aqui no Figma, como de costume, e agora o que a gente vai fazer? Nós vamos começar aqui, ó, selecionando a tela de cursos, e como a gente fez nas aulas anteriores, vamos duplicar essa tela, tá? Tu pode ver que, olha, eu apertei Ctrl D ao selecionar a tela de cursos, ele já duplicou aqui, no mesmo formato que a gente já fez nas aulas anteriores, tá ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Visto que a gente tem essa parte do section aqui dentro, né? Dentro da tela de cursos, ou melhor, tela de cursos, né? Não faz sentido nenhum. Vamos dar dois cliques em cima desse título aqui, vamos renomear isso aqui para a tela de detalhe de curso. Ok, então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser, vamos deixar o header, com certeza. A parte do main que a gente tem aqui, ó, a gente pode deixar. O que a gente vai remover vai ser esse section aqui. Vamos tirar ele fora, porque a gente não vai mais precisar dele, tá ok? Bom, como é que vai ser então esse layout aqui de detalhe de curso? Tu já deve ter visto algumas páginas aí pela internet de detalhes de cursos, né? Enfim, das plataformas aí de curso. A nossa aqui, ela não vai ser muito diferente do que tu já tá acostumado, tá? Vai ser uma mistura aí um pouco de Udemy com outros players aí que eu acabei encontrando. Mas muito mais parecido com a Udemy, isso tu já viu. Então, vamos lá, como é que vai ser o layout? Eu vou começar aqui, ó, colocando um quadrado na tela, basicamente. E olha só, esse quadrado aqui, ele vai ser o header da nossa aplicação. O que eu quero dizer com isso, tá? Que a gente vai ter uma parte onde vai ter o título, vai ter a descrição, vai ter um compartilhar, informações gerais sobre o nosso curso, tá? Então, essa é uma primeira parte que a gente vai ter. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou agrupar isso aqui, vou fazer um group selection. Por que eu vou fazer esse group selection? Porque eu quero fazer uma organização de layout um pouco diferente, tá? Primeira coisa, ó, esse group aqui, ó, percebe que ele tá com as larguras fixadas. Vamos fazer ele ocupar toda a largura disponível. E a altura, vamos deixar ele ocupar todo o fill container também, tá? Não tem problema. Aqui eu vou chamar de layout, sei lá. Vamos chamar assim por enquanto. Dentro a gente só tem um retângulo. E como é que vai funcionar? A gente vai ter dois retângulos aqui, um do lado do outro, basicamente. Ó, eu não estou conseguindo redimensionar aqui por algum motivo. Ó, ele deve estar aqui ocupando o espaço do pai, vamos dizer assim. Mas vamos fazer o seguinte, ó, no layout aqui, vamos trocar ele, vamos adicionar o auto layout nele de novo, tá? E aí a gente vai centralizar esse cara e a orientação dele vai ser horizontal, tá? E a distância entre os itens a gente pode colocar 16 aqui, tá ok? Por que eu vou fazer isso? Porque olha só, eu vou duplicar esses dois caras. Percebe que ficou bem esquisito isso aqui, ficou bugado. Tá? Então agora a gente consegue, de fato, reduzir... Ah, eu viajei. Ó, é o que eu dupliquei, eu acabei duplicando o layout em si, né? Não faz sentido. O que eu quero, olha só, eu quero duplicar apenas o container, tá? Ó, agora eu consegui reduzir o tamanho dele. Eu quero duplicar apenas o container e vai ser o seguinte, ó. Esse container da direita aqui, ele vai ter um tamanho mais ou menos fixo, tá? Aqui a gente tá com, deixa lá, uns 200 pixels aqui já vai estar bom.
Então, 200 pixels fixo. Esse retângulo da direita aqui, da esquerda, melhor dizendo, esse cara aqui, ele vai ocupar o fill container. Por que que eu estou fazendo isso? Porque nessa parte aqui, a gente vai ter tipo uma parte de player ou alguma coisa nesse sentido, que é a capa do curso. Então, quando tu tiver, pelo menos no formato desktop, tu vai clicar aqui e tu vai inicializar o curso, né? Tu vai dar início ao curso. Nessa parte aqui, ó, nesse outro quadrado cinza, vai ser onde vai estar o header da nossa aplicação. Agora, o que que eu vou fazer? Esse quadrado aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, essa parte aqui, ó, o da direita, eu vou renomear esse cara aqui para começar curso. Começar curso, ok? Eu já tenho esse layout aqui mais ou menos pré-pronto, tá? Eu não estou criando isso aqui tudo do zero, por isso que a gente está fazendo nesse formato. Esse cara aqui eu vou chamar de header, tá? Que é esse cara, esse quadrado branco aqui. Agora, ó, eu vou agrupar esse header aqui, vou criar um group selection e eu vou chamar ele aqui de content, pode ser? Pode ser content. Por que content? Porque dentro dele a gente vai ter duas coisas, tá? Principais. Primeira coisa que eu vou fazer, o content, eu vou transformar ele no auto layout também. Percebe que a gente usa auto layout aqui para tudo, né? Então olha só, a distância entre os itens também vai ser de 16 e o nosso header, aí sim o header, eu vou duplicar ele. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, esse componente de baixo aqui, essa parte branca, ela vai ser o conteúdo do curso. Então vai ser course content. Deixa eu ver, eu tava usando tudo em português? Não, eu tava usando tudo em inglês mesmo. Então, ó, course content, header, e aqui é o começar curso. Então vai ser o start course. Manter tudo em inglês pra gente ter coerência aqui no que a gente tá fazendo, tá? Então aqui vai ser a parte que tu inicializa o curso. Ó, outro detalhe, percebe que o main aqui, ele ficou bugado, né? Ele tá com height fixed. Vamos fazer ele ficar com hug aqui de novo. O layout também tá com uma altura fixa, vamos deixar ele com hug, porque aí ele ocupa todo o espaço disponível. Ou melhor, ele ocupa todo... ele fica em volta dos nossos componentes, né? E aqui a parte do content, ó, ele tá com fill aqui, ocupando todo o espaço disponível horizontal e com hug na parte vertical, ok? O header aqui ele tá com altura fixa, perfeito, e o fill tá, ele vai ocupar aqui o espaço que tiver disponível, né? Por que que ele tá com a altura fixa aqui por enquanto? Porque isso aqui não é um componente de fato, né? Isso aqui é só um quadrado. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai ir para a parte de criar estes componentes aqui de forma isolada. Então a gente vai criar aqui o componente de header, vamos criar o componente de start course, de course content, vamos criar esses caras e substituir nessas partes aqui. Tá? Eu não sei se tu chegou a adiantar alguma coisa do teu protótipo. Se tu adiantou, avisa nos comentários ali como é que tu fez o teu layout. Tu seguiu esse mesmo formato aqui ou tu pensou de repente, sei lá, alguma forma diferente de fazer, de organizar esse layout, né? Deixa eu saber, conta ali nos comentários. Não esquece de dar um like no vídeo aqui se tu tá curtindo, tá? Beleza, então. O layout da nossa tela aqui, ele tá definido. É basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Só que agora a gente vai começar de fato a criar os componentes e substituir as coisas aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos criar aqui o nosso componente de Start Course, tá? Então eu vou vir aqui, ó, mais pro lado, onde a gente já tem os nossos componentes ali das outras telas, né? Eu vou pegar esse nosso card aqui, vou duplicar ele, vou arrastar pro lado, ó, que aí ele gera um novo componente, né? Na verdade, ó, ele já está selecionado, é só a gente pegar e arrastar. Porque olha só, ele criou um container aqui, tá? Só que o que que é a lógica aqui? O que que eu quero? Na verdade, eu nem vou fazer isso, tá? Vou fazer diferente, ó. Não vou duplicar esse cara aqui, esquece. O que que a gente vai fazer? Vai ser o seguinte, ó. Vamos vir aqui, vamos criar um frame, tá? Ele vai criar um frame aqui todo em branco. A gente vai chamar ele de Start Course. Start Course. Vamos fazer o seguinte, vamos gerar um componente desse cara, create component, beleza, ele não tem nenhum conteúdo aqui dentro. Agora, ó, eu vou vir nos assets, a gente vai ter o nosso start course aqui, e eu vou substituir na nossa tela, aqui do lado, ó, no nosso layout, eu já vou substituir esse cara ali. Então eu vou apagar esse aqui, tá? E vou arrastar o start course para cá. Percebe que ele ficou todo zoado, né? Então vamos voltar aqui na parte de layers, e vamos arrastar aqui para cima. E ó, percebe que ele ficou à esquerda, né? Não é o que a gente quer.
A gente quer que esse cara fique à direita. Então a gente arrasta aqui pro lado, né? E deixa à direita. O que que eu vou fazer nesse cara? Olha só, ele tá com Fixed Width, né? O Fixed Width dele, eu acho que na verdade é o seguinte, ó. Vamos no componente aqui. Deixa eu só definir uma coisa aqui no componente antes da gente dar sequência, que é o Start Course. A gente vai colocar o width dele de 200, para a gente ficar mais ou menos balizado, tá? Agora, a altura dele, não, mas isso aqui tá estranho, ó, realmente. Tem que ser uma largura um pouco maior. Tá, vamos deixar 300 pixels então aqui de largura. Acho que vai ser um tamanho bom. Beleza, 300 pixels aqui é um tamanho bom. De altura ele também tá bom assim, tá? Então vamos voltar aqui para esse cara aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, o height. Aqui o height ele só tá com fill container, né? Eu queria um hug nesse cara. Bom, vamos deixar assim por enquanto. Por quê? Vamos começar de fato a criar o nosso componente, a montar ele em tela. Depois a gente ajusta aqui os detalhes, tá? Porque não tem muito como a gente prever como é que vai ser o comportamento desse cara, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara que tá aqui, ó. Eu vou arrastar ele para cima da nossa tela, tá? Vou fazer isso para facilitar aqui enquanto a gente está construindo, para a gente visualizar como é que ele está ficando na tela, tá ok? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser vir no nosso componente de card, tá? Aqui tá ele, ó, o componentezinho de card, e eu vou copiar a imagem que a gente tem aqui dentro, porque essa imagem a gente vai usar a mesma imagem nesse Start Course, e eu vou colar aqui dentro, tá? Então a gente já vai ter uma visão aqui mais ou menos de como é que tem que se comportar as coisas, tá? Outra coisa, o nosso Start Course, já vou definir aqui, ó, um auto layout para ele, quero que fique centralizado, tá? Centralizado ao topo. A orientação do layout vai ser vertical e a distância entre os itens aqui pode ser 8, tá? Eu acho que já é ok. Agora tu percebe que aqui o nosso Start Course ele ficou com as alturas fixas. Eu vou aumentar um pouco essa altura aqui para simplificar as coisas para nós, tá? Para a gente poder colocar o botão aqui de começar curso aqui dentro e definir as outras configurações. O que mais que eu vou fazer aqui, ó? Esse nosso Start Curso, eu vou definir um padding para ele. Eu vou definir um padding de 8 aqui, vamos ver como é que fica, tá? Ó, padding de 8, maravilha. Eu vou arredondar as bordas, vou colocar 4. Deixa eu ver como é que ficou. Olha, acho que dá para arredondar um pouco mais essas bordas aqui. Vou colocar 8 de arredondamento. E na imagem aqui, que seria tipo a capa do nosso curso, eu vou definir 4 para ver como é que fica, né? Ó, percebe que ela ainda tem uma bordinha preta aqui no canto, né? Eu quero tirar essa bordinha preta aqui do cenário. Ó, então eu vou colocar um pouco menos de 8, vamos colocar 6 aqui. Ó, 6 já tá bom, tá? Então ficou bem interessante ali, ficou arredondado a imagem. E o que a gente vai fazer agora é colocar o nosso botão de continuar, de começar curso, tá? Então o que é o cenário? O nosso usuário ele pode clicar tanto na imagem para iniciar o curso, quanto aqui no botão de começar curso, tá? Que a gente vai ter um botão aqui. Então olha só, a gente não tem nenhum botão aqui para a gente seguir como base. O que eu vou fazer? Vamos criar um componente de botão aqui. Mesma coisa, vamos criar aqui no nosso frame. Vamos colocar aqui um frame vazio. Vamos colocar um texto dentro desse frame. E eu vou chamar aqui esse texto, como é o propósito que a gente tem aqui, começar curso. Só que tem um detalhe, ó, ele tá com a fonte aqui do Material Icons. Eu vou buscar pela fonte que a gente está usando aqui no nosso projeto. Então, o que eu vou fazer é olhar aqui dentro do nosso card, por exemplo, aqui ó, no header aqui da nossa aplicação. A gente consegue ver aqui ó, que a fonte que a gente está usando é a Nunito, né? Eu tinha esquecido aqui o nome da fonte. Bom, beleza. Vou voltar aqui no nosso componente de botão, vamos selecionar o texto aqui que a gente tem dentro dele e vamos trocar aqui então para Nunito. Beleza. Ó, já ficou interessante. Vamos criar um componente aqui do nosso frame. Esse frame agora eu vou renomear para button. Beleza. Vamos colocar auto layout nele também. Ó, pode ver que ele já assume aqui as devidas proporções. No nosso texto dentro dele, ó, pode perceber que o texto tá com a altura e a largura como hug. Beleza, é exatamente isso aí que eu preciso. Já o nosso button, tu pode ver que ele assumiu aqui, ó, um padding gigante, né?
Mas, antes da gente ajustar o padding, vamos ajustar aqui o gap horizontal entre os itens. Por quê? Porque a gente pode ter um botão aqui, em algum momento, certo? Então, se a gente tiver um botão, a gente quer que tenha um espaçamento entre o texto e o botão. Bom, mas aqui eu já estou viajando, pensando lá para frente. Em todo caso, é uma alteração simples. É 8 pixels que eu quero de largura, né, entre os botões, entre um ícone e o texto aqui do nosso botão. De padding, eu vou criar um padding de 8 e um padding de altura de 8 também, tá? Eu vou querer deixar esse botão aqui levemente arredondado. 4 eu acho que já vai ser o suficiente. A cor de fundo desse botão aqui, vamos utilizar a nossa cor primary. E a cor do texto, a gente vai utilizar então a cor de contraste, né, do nosso primary. Que vai ser, nesse caso aqui, a gente não tem uma cor configurada, né? Seria o branco, a cor de contraste. Ó. Se a gente olhar, vamos ver aqui, ó. Ó, vamos ver, aqui olha, tá com a cor branca, tá? Que é a cor de contraste do nosso primary. Vamos definir uma variável para isso, já para simplificar as coisas. Cliquei aqui, ó, para selecionar uma cor. Vou clicar aqui no adicionar. Ele já pegou a cor branca e eu vou chamar aqui, ó, de primary contraste. A gente criou aqui uma cor de contraste para o primary. Por que eu estou definindo isso como variável, né, e não apenas ali definir como branco? Porque depois, quando a gente for utilizar outras cores, talvez um background, a gente vai ter o contraste do background. É uma cor do texto, especificamente, né? Então fica mais organizado desse jeito, tá? Vou selecionar o nosso texto aqui de volta e agora sim, ó, vou definir o primary contrast. Bom, a princípio aqui o nosso botão ele tá ok, tá? Tá configurado aqui de início. Vamos colocar agora esse botão dentro do nosso componente aqui de card, tá? Então, olha só, vou só arrastar aqui, ó, para deixar ele organizado. Vou dar um duplicar no botão. Quando a gente faz um duplicar aqui no botão, ó, tu pode ver que ele já criou um componente baseado naquele botão. Basta eu clicar aqui e arrastar para onde eu quero, tá? E pode ver que ele ficou esquisitão aqui, né? Mas a gente vai ajustar isso aqui, deixar ele configurado de acordo, tá? Então olha só, tu só tem que se atentar, tá bom? Quando tu arrastar ele, tu não pegar o componente. Se atenta para esse ícone que tem aqui do lado, tá? Para tu não acabar arrastando esse cara aqui para dentro, tá? A princípio, ó, ele nem funciona. Mas em todo caso, fica atento aí para tu não acabar jogando o componente para dentro de alguma coisa, tá? Quando não faz sentido. Bom, o que eu vou fazer de ajuste aqui? Agora sim, né? O nosso componente aqui de Start Course, eu vou configurar a altura dele para ser uma altura dinâmica. Ela vai ser um hug, tá? E o botão que está aqui dentro, a gente vai configurar para largura dele ser Fill Container. E aí tu pode ver que quando a gente faz isso, o próprio componente já ficou centralizado, tá? Só que analisando o texto aqui, ó, deixa eu ver, não deveria ficar centralizado, na verdade, tá? Porque tu pode ver que ele tá fixo aqui e tal, não era esse o comportamento que eu queria. Na verdade, é exatamente o comportamento que eu queria, só que ele acabou, o botão ele tá configurado de forma incorreta. Vamos voltar aqui, ó, no texto do botão e vamos mudar ele, ó, em vez de ser o width ser hug contents, vamos fazer ele ser fill container, tá? Para ele ocupar todo o espaço disponível. Desse modo, ó, o texto vai ficar aqui no início do botão. Só que, de fato, não é o que eu quero que ele fique centralizado. Só que eu prefiro ter a oportunidade de configurar isso de forma manual aqui, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vou vir na lateral e vou pedir para ele centralizar o nosso texto. Perfeito, é exatamente isso aqui que eu queria. Uma última configuração que eu vou fazer aqui, ó, vai ser a seguinte, que é essa borda branca que a gente tem em volta, né? Isso aqui não faz sentido nenhum para o nosso propósito. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou mudar essa cor, tá? Eu vou colocar uma cor de um cinza, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, que a gente vai chamar essa cor de paper, tá? Então, como é que eu vou fazer, né? Vamos selecionar aqui o nosso card, que está com ele selecionado, e vamos vir aqui na cor, e eu vou pegar a cor aqui que eu tenho de cola, porque é um hexadecimal um pouco comprido, então não vai fazer o sentido aqui eu, enfim, tentar encontrar ela ali no picker, tá? Mas não é difícil de eu passar essa cor para vocês. Ó, a cor que a gente vai usar aqui
vai ser a 23, 23, 23. Tudo 23, tá? Percebe que ele praticamente sumiu a cor, tá? Isso porque o background ele não tá totalmente destacado aqui. Mas, se a gente olhar aqui, ó, no nosso componente, na tela em si, tu vai ver que ele já tá bem mais destacado, tá? Então, olha só, vamos finalizar aqui a configuração. No Start Course, a gente vai criar uma variável para esse cara também, tá? Então, a gente vai chamar esse aqui de paper, ok? Então, essa vai ser a cor de contraste com a cor de background, tá beleza? Outra coisa aqui que a gente pode ajustar para ficar mais interessante. Tu percebe que, pelo menos do meu ponto de vista, tá feio, tá? Nesse formato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui, ó, a distância entre o botão e a imagem. Vamos colocar uns 16 aqui, tá melhor. E eu vou aumentar o padding vertical da nossa aplicação, do componente, para ver como é que fica. Vamos colocar uns 16 também. Não, vamos colocar 24. Tá, deixa eu aumentar o gap aqui também. Vamos colocar 24 também. Aí, acho que tá interessante desse jeito. Se bem que aí não ficou tão simétrico, né? Ficou esquisito. Deixa eu voltar aqui no componente. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse botão e a gente vai definir um padding específico para cada coisa. No topo, eu vou querer um padding de 8. No gap vai ser 24 e no bottom vai ser 24 também. Na horizontal vai ser um padding de 8, tá? Então a gente define um padding aí mais ou menos para cada coisa. E aí, ó, se a gente dá uma olhada aqui, já ficou bem mais interessante o nosso componente, tá? Então ele já ficou mais legal aqui o visual. Agora, as próximas etapas aqui que a gente tem para fazer vai ser configurar o header da nossa aplicação. Então a gente vai criar um componente para ele, vai ter coisas internas ali, o título, a descrição, vai ter um botãozinho de compartilhar, quantidade de aulas, esse tipo de coisa. Depois a gente vai criar o conteúdo do nosso curso. Davi, se está curtindo esse curso aqui, não esquece de dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque tem muito mais conteúdo desse tipo aqui dentro do canal, tá? De como criar aplicações, como criar aplicações completas, né, do início ao fim. E eu já tenho curso de back-end, tenho curso de front-end e agora a gente tem um curso de Figma. Então a gente tem o ecossistema completo aqui para tu chegar para o teu cliente, apresentar o teu projeto e desenvolver ele e entregar o teu projeto. Então tem bastante coisa bacana. Te desafio a tu ir desenvolvendo esses próximos componentes aqui e a gente se vê na próxima aula aí para validar o que tu fez aí, se ficou parecido, se ficou interessante. E então tá, Dev, valeu, a gente se vê na próxima aí, até mais.